Malaquias, capítulo de número 2, vai nos dizer assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes serei levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. E ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste tu desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Vamos orar. Baixe sua cabeça mais uma vez. Vamos orar pela sua palavra que foi lida. Bondoso Deus, queremos te agradecer. Muitíssimo obrigado pelo imenso privilégio que temos de poder cultuar um Deus tão grande como o Senhor. Pai, como é bom poder fazer isso em comunhão com os nossos irmãos. Nós te rendemos graças pela igreja local, Deus, expressão da igreja universal do Senhor. Meu Deus, obrigado pela a manifestação do teu Espírito Santo. Pai, tu és bem-vindo em nosso meio. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é a revelação do Senhor e é a única via de regra, de conduta e prática para as nossas vidas. Deus bendito, nos instrua nesta noite por meio dela. Que o teu Espírito Santo nos capacite, nos iluminando de tal maneira que possamos compreender verdades tão maravilhosas. Pai, nos ajuda. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir. Que o nosso coração, ó Deus, também esteja pronto a receber a tua palavra com mansidão.
que haja, Deus, edificação, pois cremos que a tua palavra é viva e eficaz e ao poder do Senhor. Pai, que sejamos edificados nesta noite, que não sejamos mais os mesmos, que venhamos, ó Deus, dar lugar à ação do teu Espírito na nossa vida. Aparta de nós a dureza de coração. Pai bendito, usa-me como instrumento nas tuas mãos e cumpre, ó Deus, tudo quanto te apraz. Pois assim, Deus bendito, oramos ao Senhor, agradecidos pela tua presença e pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste, você pode procurar no nosso próprio canal, vai ter a primeira mensagem, que é do capítulo 1, e talvez seria melhor você assistir a primeira, depois você assistir essa. Mas você que se encontra aqui hoje à noite, pretendo fazer um rápido resumo, para que você possa lembrar, os que estiveram domingo passado conosco, possa lembrar, e você que não esteve, possa se situar um pouco na exposição desse maravilhoso livro de Malaquias. Nós aprendemos no domingo passado que o nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Esse profeta, ele foi o último profeta a registrar a sua mensagem por escrito. Malaquias foi o último profeta que o povo de Deus ouviu antes de vir o profeta João Batista. Então, aquele período de Malaquias a Mateus, um período que durou aproximadamente 400 anos, Malaquias foi o último profeta que o povo de Deus ouviu antes de ouvir João Batista. Por isso, a importância de ouvir a mensagem deste homem. Malaquias foi chamado por Deus no 5º século antes de Jesus Cristo, no período que nós chamamos de pós-exílio. Depois que a Pérsia se tornou a maior potência mundial, depois que ela destronou a poderosa Babilônia, que havia feito o povo cativo durante 70 anos, a Pérsia então se tornou a maior potência mundial. E conforme a profecia de Isaías, Deus usou o seu profeta, chamado Ciro. E Ciro, naquele contexto, era o rei vigente na época. E Ciro baixou um decreto, autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém, para reconstruírem não somente o templo, mas bem como a cidade de Jerusalém também. E nesse decreto, 50 mil judeus, eles retornaram. E dentre esses judeus que retornaram a Jerusalém para a reconstrução da cidade, para a reconstrução do templo, nós encontramos figuras célebres e maravilhosas da palavra de Deus, como Esdras, como Neemias, como Ageu, como Zacarias. Mas um em especial se sobressai. Um em especial é usado de uma maneira muito extraordinária por Deus para conduzir o povo a retornar a Jerusalém para a reconstrução do templo. Neemias. Neemias foi um dos instrumentos usados por Deus para o sucesso dessa empreitada. E depois de um bom tempo, depois de alguns anos de vira-volta, houve momentos em que o povo parou a construção, sofreram muitas investidas, inclusive, quando a gente terminar esse livro de Malaquias, nós vamos estudar Neemias. Nós vamos estudar um momento específico desta profecia, que foi justamente o momento que o povo estava reconstruindo o templo. Assim que a gente terminar Malaquias, a gente passa para Neemias. E você já pode em casa estar lendo, porque assim que a gente terminar Malaquias, a gente vai para Neemias. Então, depois que o templo foi reerguido, diante de muitas lutas, diante de muitos conflitos para conseguir levantar e terminar a obra, Neemias ele voltou para a Pérsia. Pois quem lê o livro de Neemias sabe que Neemias ocupou um cargo muito importante na Pérsia. Ele assumiu um posto na cidadela de Suzã de bastante renome diante do rei persa. Então, quando Neemias voltou para a Pérsia, lamentavelmente, Israel caiu em desgraça. Israel voltou-se contra Deus em rebeldia e em devassidão moral. E foi justamente nesse momento em que Neemias volta para a Pérsia, em que o povo cai em desgraça, em que o povo se volta contra Deus em rebeldia e devassidão moral. É nesse momento que Deus levanta Malaquias, esse homem. É que Deus levanta Malaquias para expor, para denunciar os pecados do povo e para exortá-los ao arrependimento.
Esse é aquele tipo de livro que ele não é fácil de ser lido. Na verdade, este livro, Deus usa palavras duras. Se você ler o primeiro versículo do primeiro capítulo, você vai entender o drama que rege este livro. Este livro é uma sentença. Veja você, o primeiro versículo do primeiro capítulo, ele já começa com a palavra sentença. É assim que está na sua Bíblia? A primeira palavra do capítulo 1 do primeiro versículo, sentença, advertência, né? Então, o livro já começa com esta palavra, Deus sentenciando o povo. Então, este livro é uma sentença de Deus contra um povo que havia se voltado contra ele em rebeldia e em devassidão moral. Portanto, não é aquele tipo de livro que você lê e espera ouvir palavras que acalentem seu coração. Na verdade, são palavras de confronto. É a sentença de Deus contra um povo rebelde que voltou-se para Deus em desobediência, em rebeldia e em devassidão moral. E no capítulo 1 da nossa exposição do domingo passado, nós vimos Malaquias confrontando este povo. E no capítulo 1, Malaquias confronta o povo, sentencia o povo com 2 pecados particulares. O primeiro dele é que Malaquias vai trabalhar o pecado de que o povo havia endurecido seus corações. E por conta disso, eles não estavam mais reconhecendo o amor de Deus. Eles haviam endurecido de tal maneira os seus corações, que eles se tornaram insensíveis a reconhecer o amor de Deus. E o segundo pecado que Malaquias combate é que, como eles não reconheciam o valor do amor de Deus para com eles, eles não deram a Deus a honra que lhe era devida. E nós tiramos lições preciosas, que muitas vezes o nosso mau comportamento com Deus, a nossa rebeldia, muitas vezes se dá pelo fato de nós não darmos a Deus o reconhecimento correto. Quando a gente não reconhece o valor do amor de Deus, nós damos a Deus qualquer coisa. E Malaquias, então, ele vem confrontar o povo justamente a isso. Malaquias confronta o povo porque o povo, como não estava reconhecendo o valor do amor de Deus, eles não estavam dando a Deus a honra que lhe era devida. Eles estavam apresentando a Deus qualquer coisa. Eles iam à presença de Deus não com o seu melhor, mas com o seu pior. Eles iam a Deus com animais defeituosos. Eles iam a Deus com animais que não se deveria oferecer a Deus. E o profeta confronta o povo quanto a isso. Inclusive o profeta confronta o povo da seguinte maneira: levem essas ofertas que vocês estão trazendo a Deus para o governador de vocês. E vejam se ele vai aceitar esse troço. Se ele não vai aceitar, como é que eu, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, irei aceitar? Então nós aprendemos que quando nós reconhecemos o amor de Deus, quando reconhecemos de fato quem Deus é, isso deve inevitavelmente nos levar a dar a Deus a honra que lhe é devida. E a falta de reconhecermos o valor do seu amor nos faz não dar a Deus a honra que lhe é devida. Então, diante disso, a sentença de Deus, diante desses pecados, foi a reprovação. Olha o versículo 10 do capítulo 1. A reprovação de Deus. Ele vai dizer: tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo, para que não se acendesse debalde o fogo do meu altar, porque eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, diante disso, diante dessa conduta do povo, que estava indo a Deus para lhe dar não o seu melhor, mas o seu pior, Deus então disse: seria melhor que fechasse as portas, para que ninguém chegasse aqui para me dar isso, porque eu não recebo, eu não aceito a oferta da mão de vocês, eu rejeito isso, porque eu sou grande Deus, eu sou grande Rei, e eu não me aprazo com esse tipo de situação. No verso 14 ele vai dizer: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Se você pode dar o seu melhor, por que você dá o seu pior?
Então, no verso 14 do capítulo 1, ele vai dizer isso. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, ou seja, o seu melhor, você promete e oferece a Deus um defeituoso, o seu pior. Então, diante disso, Deus rejeitou. A sentença de Deus foi rejeitá-los. A sentença de Deus diante dos pecados que nós vimos no capítulo 1 foi a reprovação. Ou seja, Deus rejeitou a nação e estes ficaram seriamente comprometidos em seu relacionamento com Deus. E agora, no capítulo 2, Deus continua a disparar a sentença, como eu falei. Na verdade, todo o livro de Malaquias é Deus sentenciando o povo. Então, do começo ao fim, você vai ver a sentença de Deus contra o povo. Então, no capítulo 2, Deus continua a disparar a sentença contra estes que não estavam dando a Deus a sua devida honra. Então, Deus tece-lhes um mandamento. Versos 1, 2. Diante desse comportamento, diante desta conduta reprovável, Deus continua a disparar a sentença e ele, então, tece-lhes um mandamento. Vejamos versos 1 e 2, por gentileza. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. A gente vai perceber um pouco mais isso, mas talvez essa leitura sendo feita nos nossos dias choque muita gente. Muitas vezes nós temos uma compreensão muito equivocada de Deus. Nós temos uma concepção de Deus incompleta. Na verdade, a gente tem a concepção de Deus aquela que mais nos agrada. Por isso que na nossa sociedade ninguém tolera quando Deus age com justiça. Porque todo mundo espera que Deus sempre haja com amor. Mas nós não podemos esquecer que Deus, na mesma medida em que Ele é amor, Ele é justiça. E é por isso que nós precisamos levar muito a sério o nosso compromisso com Deus, como vai dizer o autor de Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos desse Deus. Deus é um Deus de fogo consumidor. E a gente precisa entender muito bem isso. E essa é a razão pela qual Deus envia pessoas ao inferno. Essa é a razão pela qual Deus criou o inferno. Porque Deus é um Deus de justiça. E a gente precisa compreender isso perfeitamente. Então, diante disso, fica claro, Deus já havia dado à nação por inteira este mandamento. Quando Deus agora dá este mandamento, quando ele diz, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Na verdade, Deus já havia dado à nação por inteira este mandamento. Se você ler Deuteronômio capítulo 27 e 28, fica muito claro esta lei que Deus havia dado ao povo. Eis que ponho de vocês hoje a bênção e a maldição. Essa era uma lei muito clara em Israel. Deuteronômio capítulo 27 e 28 é muito claro. Inclusive a relação das bênçãos é bem pequenininha e a da maldição é desse tamanho. Pode olhar na sua Bíblia. O capítulo 27 é desse tamanho. O 28 olha o tamanho. A quantidade de maldição é grande. Então você dê uma olhada lá. Mas agora Deus usa o mesmo princípio para aplicar a um grupo específico. É como se agora Deus, neste momento da sentença, ele para dar uma especificada. Ele está sentenciando a nação como inteira, por inteira, mas neste presente momento, no capítulo 2, nesse começo, é como se ele estivesse chamando a atenção para um grupo específico, como se ele estivesse dizendo, vocês dessa ala aqui, é com vocês que eu quero falar. E esse grupo específico que ele chama a atenção, é o que ele diz no verso 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Ele chama a atenção dos sacerdotes especificamente. Mas por que os sacerdotes? O que tornava o pecado desses maior
O que tornava o pecado desse mais ofensivo a Deus, que de forma específica, ele tece esse mandamento e essa sentença a esse grupo, os sacerdotes. Ora, Deus havia escolhido os sacerdotes para serem os intermediários entre Deus e o seu povo. Quanta honra, privilégio e responsabilidade estava sobre a vida destes homens. Eles receberam a incumbência de ensinar o povo a serem obedientes a Deus. E como nós vimos no capítulo passado, o pecado dos sacerdotes é que, além deles não mais estariam obedecendo à lei de Deus, os sacerdotes estavam também incentivando e permitiam que o povo trouxesse a Deus aquilo que ficava aquém de ser o seu melhor. E é por isso que Deus, nesse momento, continua sendo duro com eles, porque eles não honraram, eles desprezaram o privilégio de serem sacerdotes. Eles não estavam dando devido valor à elevada vocação que Deus havia lhes dado. Pelo contrário, eles estavam a tratando com descaso. Eles não honraram a aliança que Deus, em sua graça, havia feito com Levi, com Arão. Era um grande privilégio ser um sacerdote, servir no altar, ministrar no templo e ensinar a lei de Deus ao povo. Mas, infelizmente, os sacerdotes não tinham temor algum de Deus e eles tratavam as coisas sagradas de forma desprezível e ainda eles diziam: que canseira, como diz o versículo 13 do capítulo 1. Portanto, a sentença de Deus nesse momento é contra eles, porque eles não estavam se comportando como deveria. Vejamos a diferença do que era para os sacerdotes serem para aquilo que eles se tornaram. Veja comigo dos versos 4 ao verso 9. Aquilo que eles eram para ser. Para aquilo que eles se tornaram. Veja a diferença, verso 4 a 9. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele, Levi, foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que ele me temesse, e com efeito, Levi me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade ele apartou muitas pessoas. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Agora o contraste. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tens feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Infelizmente, meus irmãos, essa realidade, como eu falei, esta sentença de Deus contra o povo, ela é muito peculiar aos nossos dias. Porque, como eu disse na primeira mensagem, muitos dos pecados que Deus sentenciou neste livro, através deste profeta, são muitos dos pecados que também nós vemos hoje na igreja atual do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós encontramos essa mesma atitude negativa em grande número de líderes hoje no Brasil, que é o verso 8. Quantos líderes, homens que estão na responsabilidade de instruir o povo, não se desviaram do caminho e por causa da sua instrução, têm feito muitos tropeçar.
Muitos. Portanto, infelizmente, nós encontramos essa mesma atitude negativa em grande número de líderes de igrejas hoje também no Brasil. Muitos desses têm feito muitas pessoas tropeçarem. Além deles estarem se desviando do caminho, além de terem se desviado do caminho, eles com as suas falsas instruções têm feito muita gente se desviar do caminho. E irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma grande missão como igreja de Cristo Jesus. É nosso papel denunciar neste mundo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós temos a palavra de Deus como fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Igualmente, como Malaquias, nós não podemos nos calar diante do politicamente correto. Nós precisamos denunciar todos esses falsos líderes que corrompem o povo e vituperam a palavra de Deus. Veja como Deus tratou esses sacerdotes e o que ele fará com esses que, além de se desviarem do caminho, fazem outros se desviarem do caminho. Veja comigo os versos 2 e 3. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Se você, quando a gente chegar no capítulo 3, você vai ver que de fato Deus já tinha amaldiçoado o povo. Aquele episódio que o Senhor, no capítulo 3, vai dizer que ele vai segurar o devorador para não destruir a colheita do povo, era justamente isso. Na verdade, Deus já tinha soltado. Na verdade, eles já estavam passando por crise na colheita. Deus já tinha liberado o gafanhoto, Deus já tinha liberado o devorador, e ele já estava acabando com a colheita do povo. Deus já havia sentenciado o povo por causa disso. Então, diante do pecado deles, Deus havia sentenciado e eles já estavam sentindo na pele o castigo de Deus pela sua rebeldia. Eles já estavam sentindo na pele, já estavam sentindo no bolso, já estavam sentindo na família pelas necessidades, pelas dificuldades que estavam passando, a consequência da sua desobediência. Porque eles haviam se desviado do caminho e estavam conduzindo outras pessoas a também se desviarem do caminho. Verso 3, olha outra coisa que Deus disse que iria fazer com eles. Eis que vos reprovarei a descendência. Não somente esses iriam sofrer os castigos do seu desvio, mas bem como seus filhos também iriam sofrer as consequências dos desvios dos seus pais. Porque se os seus pais não estavam honrando a Deus, consequentemente seus filhos também não iriam honrar a Deus. E aqui eu deixo um recado para os pais. A maneira como seus filhos veem que você honra a Deus é a maneira com que eles irão honrar também a Deus. Os nossos filhos são reflexos, muitas vezes, dos pais. É responsabilidade dos pais instruir os seus filhos da oração a Deus. E quando os pais falham, consequentemente, eles conduzem também aos seus filhos a isso. Quando os pais não têm compromisso com Deus, consequentemente, os filhos também irão pegar esse caminho. Porque eles observam. Eles olham para os pais, eles seguem o exemplo dos pais. Então, nesse momento, Deus repassa essa consequência para a sua descendência, para os descendentes daquele. E o versículo de número 3, a parte B, que ele vai dizer assim: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes serei levados. De forma bem clara, Deus disse que ia esfregar fezes na cara deles. É isso. Deus disse que iria castigá-lo, pegando fezes e esfregando na cara deles. É isso que o texto está querendo dizer. É uma palavra bonita para falar cocô, é excremento. Deus disse que ia fazer isso. Atirarei excremento ao vosso rosto. Excremento dos vossos sacrifícios. E para junto destes serei levados. Você acha que Deus é manso?
Deus não é nada politicamente correto. Já pensou a gente dizer isso para alguém? Olha que Deus vai tacar fezes na sua cara. Assim como os excrementos do animal sacrificado eram levados para fora do arraial e queimado, Deus iria fazer isso. Deus iria esfregar o nariz deles no excremento, e com isso eles iriam ficar imundos e seriam expulsos, humilhados, exonerados. Em resumo, Deus estava dizendo: como vocês me tratam sem qualquer respeito, eu também os tratarei como lixo. Era isso que Deus estava dizendo para eles, de forma bem clara. Como vocês não me dão honra, como vocês me tratam sem respeito, é assim que eu vou tratar vocês. É assim que vocês merecem que eu trate vocês, passando fezes na cara de vocês. É isso. Então, irmãos, percebam. Esse princípio da bênção e da maldição, ele permeia todo o Antigo Testamento. E não se engane, ele também permeia todo o Novo Testamento também. O que vai dizer Paulo em Gálatas 6:7? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não dá a Deus a honra, não espere receber de Deus honra. Se trata Deus de qualquer jeito, não espere Ele tratar você bem. O princípio permanece o mesmo. E Paulo traz isso muito bem claro. E ele diz: não vos enganeis, não seja ingênuo, não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O princípio permanece o mesmo. Daquilo do antigo para o novo. E aí, irmãos, embora Deus tenha especificado esta palavra neste momento, como eu falei para os sacerdotes, isso tem tudo a ver conosco também. Lembra o que foi que Pedro disse que nós somos, a igreja? Em 1 Pedro 2,9. Vou ler para você. Pedro vai dizer de nós, da igreja: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote específico. Cristo é o sumo sacerdote. E em Cristo todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus. Todos nós temos a responsabilidade de ensinar as pessoas sobre Deus. Jesus, quando nos chama em Mateus capítulo 28, ele vai nos chamar para isso. Dizer que nós devemos ir, pregar o evangelho a todo mundo e ensinar as pessoas tudo aquilo que o Senhor nos instruiu. Então nós somos sacerdotes. Temos o dever de instruir as pessoas. Mas para isso nós precisamos ter uma vida digna disso. Caso contrário, se nós não tivermos uma vida aprumada, nós iremos ensinar as pessoas a ser desaprumados como nós somos. Como é que eu vou ensinar alguém se eu mesmo sou reprovado em algo? Então, esse princípio recai também sobre nós. Por isso é importante nós analisarmos a nossa vida, como nós temos andado diante de Deus. Porque assim como Deus reprovou os sacerdotes daquela época, Deus também pode muito menos reprovar pela nossa conduta que não lhe agrada. Então, se você não quiser que Deus esfregue excremento nos seus ossos, ande direito. Nesta sessão agora, dos versos 10 ao 17, o profeta, ele retoma a sentença, mas agora ele abre. Ele não está mais agora se tratando apenas dos sacerdotes. Ele agora continua a sentença, mas ele abre, volta novamente a abri-la para o povo e também para os sacerdotes. Ok? Vejamos os versos 10 ao verso 17. Perdão. Ele vai dizer assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal.
seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, e de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, nessa sentença agora que o Senhor abre para o povo, ele quer chamar o povo, não somente os sacerdotes, mas ele quer chamar o povo também a atenção para a sentença. Lembre-se daquilo que nós aprendemos no capítulo passado, que Oséias falou no capítulo 4, verso 9, quando ele disse: assim como são os sacerdotes, assim também é o povo. Oséias capítulo 4, 9. Então, para esta sessão, eu quero que você tenha em mente especificamente o versículo 8 e a parte B do versículo 9, que eu vou ler ele só mais uma vez para você lembrar. O versículo 8 vai dizer aquilo que nós já temos frisado aqui. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. E a parte B do versículo 9, ele vai dizer de que maneira eles têm feito isso. Visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrardes parciais no aplicardes da lei. Parcialidade. Como era que eles estavam sendo parciais na lei de Deus? Olha, parcialidade no aplicar da lei leva, consequentemente, à desobediência. É quando a pessoa diz assim: Deus dá um mandamento, Deus diz, olha, não furtarás. Aí o camarada chega na sua parcialidade e diz assim: não, é o seguinte, não é bem que você não pode furtar. É assim, não é bem isso que Deus quis dizer. Você até pode, se dependendo da justificação, se você tiver com fome, você pode roubar para suprir suas necessidades. É essa parcialidade no aplicar da lei. É aquele jeitinho brasileiro que a gente dá de burlar a lei. Os sacerdotes estavam querendo fazer isso. Eles estavam nesta parcialidade do aplicar da lei. E nós precisamos aprender uma coisa. Com Deus, ou é sim ou é não. Ou é sim ou é não. A palavra de Deus é muito clara quanto às coisas. A gente aqui quer, no nosso jeitinho brasileiro, encontrar aqueles versículos para justificar o nosso pecado. E a gente modifica, inclusive, a interpretação dele para o nosso bel prazer. E a gente fica procurando os líderes que também pegam esse mesmo caminho para alimentar o nosso pecado. Então, eles estavam sendo parciais na aplicação da lei. E, consequentemente, eles estavam levando o povo a uma desobediência. Vamos ver a primeira consequência da desobediência do povo. E o que estava levando essa parcialidade da lei? Versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. Era lei em Israel, e é uma lei muito clara. Ninguém, nenhum israelita, podia se casar com estrangeiras. Deuteronômio, capítulo de número 7. Essa lei reiterada em diversos lugares era proibido. Proibido. Eles não podiam consentir relacionamentos, casamentos fora do povo. E tinha uma razão de ser.
Deus havia colocado esta lei diante do povo. E Deus disse que isso era para preservar a unidade no povo. Porque Deus disse que quando eles se casavam com mulheres de outros povos, eles acabavam caindo na idolatria. Eles acabavam adorando os deuses que essas mulheres cultuavam. E por isso Deus havia estabelecido uma lei que era muito clara em Israel. Eles não podiam se casar com estrangeira. E agora, nesse momento, os líderes, os sacerdotes estavam dando um jeitinho. Eles estavam justamente sendo parciais na lei e estavam permitindo com que o povo de Deus se casasse com pessoas de outra nacionalidade, estrangeiras. E é por isso que o versículo 11 vai dizer isso. Eles haviam sido desleal, a abominação eles tinham cometido, mas infelizmente, assim como os sacerdotes, aí a gente encontra hoje muita gente que quer ser parcial na lei, ele quer ser moderno, ele quer agradar todo mundo, e ele acaba sendo parcial na aplicação da lei. Ele acaba encontrando um jeitinho para agradar gregos e troianos. E ele diz, não, tá certo, meu irmão, faz o seguinte, começa a namorar ele, que vai que tu ganha ele para Jesus. A gente vai encontrando um jeitinho de ser parcial na lei. Ou a lei de Deus diz uma coisa, ou não diz. Ou não diz. Então, isso que tem acontecido. E muita gente tem se desviado do caminho porque tem sido mal instruído. Porque tem sido mal instruído. Quando a palavra de Deus é clara. Quando a palavra de Deus é clara. Esse pecado era tão forte que tanto Neemias como Esdras, eles trataram dele. Se na sua casa você lê Neemias e Esdras, você vai ver que eles trataram desse pecado. Ambos exortaram o povo que abandonasse inclusive essa união, pois Deus não reconhecia. Quando Neemias voltou da Pérsia, e que ele chegou lá, e que ele viu o povo que havia se unido com estrangeiras, ele disse, pode separar. Pode separar. Deus não reconhece isso aí não. Pode ler Neemias. Tanto Neemias como Esdras fizeram isso. Porque Deus não reconhecia esse tipo de união. Assim como Deus não reconhece também nos nossos dias. E é por isso que nós não podemos aprovar. E é por isso que os jovens daqui da igreja sabem, eu não caso crente com descrente. Não caso. Não caso. Porque não é correto. Não é do agrado de Deus. Não é do agrado de Deus. E nós não podemos ser parciais na aplicação da lei. Na verdade, um crente jamais deveria procurar se relacionar com um descrente. O que ele veria de interessante? Que harmonia pode haver? Mas só o Mateus que quer namorar um testemunho de Jeová. Então, esse tipo de atitude, Deus não reconhece, porque é muito claro, é muito expresso na sua lei. Esse texto de Neemias e de Esdras, ele pode ser um texto um pouco difícil, porque Deus reprova a separação. E no caso, Neemias e Esdras, eles trabalham de uma maneira que separa isso. Mas por quê? Porque há um princípio. Deus não reconhecia aquela união que havia sido feita. E por isso que tanto Neemias como Esdras são usados por Deus para separar o povo daquela união abominável aos olhos de Deus. Aquela situação era única e específica. Ela é única e específica porque se nós olharmos para o texto, nós inclusive veremos que eles assumiram um novo relacionamento porque eles tiveram que abandonar o anterior. A coisa era tão forte que veja o que eles haviam feito. Não somente eles haviam concebido um novo relacionamento com gente que não podia, mas eles haviam abandonado o relacionamento anterior para adquirir um novo. Olha os versos 13 a 16. Ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que não olha para a oferta
nem aceita nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. O repúdio é o divórcio, é a separação. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, o pecado deles era tão grave que eles não somente tinham concebido esse novo relacionamento com gente que não podia, mas o que eles haviam feito? Eles deixaram a mulher que eles tinham para agora conceber um novo casamento com um tipo de mulher que não podia. É aquele tipo de cara que é maluco, que ele abandona a mulher, que abandona os filhos, vai se aventurar num novo relacionamento? Pronto, foi isso que eles fizeram. E eles fizeram isso com uma pessoa que não podia. É como se o camarada, vamos supor, o Gabriel casado com a Mari, estou só dando um exemplo, certo? Ele casado com a Mari, e de repente o Gabriel olha para a Mari e diz, eu não quero mais a Mari, deixa a Mari, e ele vai namorar e vai se casar com a descrente. Além dele ter deixado ela, que não podia, ele ainda concebeu um outro relacionamento que também não podia. É só brincadeira, Gabriel, viu? Relaxa, cara. Então, a situação era complicada por conta disso. Porque como diz o versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Então Deus, ele não apoia, ele não aprova o divórcio e a separação. Tanto é que no verso 12, ele vai dizer que quem comete esse tipo de coisa, olha o que ele faz no verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja ele quem for. Seja ele quem for. Deus, ele reprova, ele não aprova isso, aquilo que estava acontecendo. E a gente precisa entender e compreender isso. Mas talvez você vai dizer, mas na lei de Moisés diz que podia divorciar, podia ter o repúdio. Embora Moisés, ele abriu uma brecha na lei permitindo o divórcio, contudo, Jesus deixa bem claro em Mateus capítulo 19, que o divórcio não é o padrão de Deus. E ele cita Gênesis capítulo 2, 24, em vez da lei de Moisés. E ainda mais, ele acrescenta que Moisés só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem, ou seja, por causa do pecado. Então nós nunca podemos olhar para o divórcio e enxergar como um padrão. Jamais podemos enxergar. O divórcio só acontece por causa da dureza do coração, por causa do pecado do homem. E aqui eu não estou dizendo que quem se divorciou e concebeu um novo matrimônio está em pecado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que o divórcio não é o padrão, não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que o homem não se separe. É isso que eu estou querendo dizer. Ok? Isso só acontece por causa da dureza do coração, isso só acontece por causa do pecado do homem, certo? Só tem duas maneiras de você se divorciar e encontrar apoio na Bíblia. O primeiro é o adultério, conforme diz Mateus capítulo 19, e o segundo é o abandono. Em 1 Coríntios, capítulo de número 7. É quando a pessoa olha para você e ela diz, eu não te quero mais, eu vou embora. E é claro, você vai ficar com quem se ela for embora? Então, só nesses casos é que a Bíblia, ela abre espaço para que haja o divórcio, adultério e abandono. Ok? Então, veja o estrago que faz quando nós somos parciais na aplicação da lei de Deus. Nós temos visto tudo isso em nossos dias. Líderes que são parciais e que distorcem a palavra de Deus para serem benquistos. E digo, não só líderes, mas muitos crentes como todos. A gente vive numa sociedade que não tolera a palavra de Deus. A gente vive numa sociedade que não tolera o absoluto de Deus.
Nós vivemos numa sociedade que é totalmente relativista. E que cada um quer defender as coisas segundo as suas concepções. Não, mas eu acho assim, eu penso assim. Você não tem que pensar e achar nada. É a palavra de Deus que deve dizer alguma coisa. Ou você vive em fundamento dela, ou você vive conforme as suas concepções. Você precisa escolher. Então a palavra de Deus é muito clara. Como a gente deve viver, como devemos proceder. E é por meio dela que devemos fundamentar a nossa vida, e é por meio dela que devemos julgar se algo é certo ou se é errado. É através da palavra de Deus. É ela que deve dizer como deve ser o nosso proceder. Então, infelizmente, a gente vive em dias que as pessoas são muito parciais. Às vezes, numa tentativa do politicamente correto. Não, a Bíblia não diz, não é bem assim, né? E a gente fica na tentativa de querer defender Deus. Meus irmãos, Deus não precisa ser defendido. Deus é o leão da tribo de Judá. Abra a jaula e deixa o leão para você ver o que ele vai fazer. Ele não precisa ser defendido. Ele se garante. Nosso papel é abrir a jaula e deixar o leão fazer aquilo que lhe compete fazer. Nosso papel é ser fiel e pregar a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para ser populares. Nós fomos chamados para ser fiéis à palavra de Deus. É isso que nós somos chamados. Foi para isso que nós fomos chamados. Como sacerdotes de Deus, fomos chamados para sermos fiéis à palavra de Deus. Doa quem doer. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que não tolera a palavra de Deus. Problema deles. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Simples assim. Então, nós precisamos assumir essa postura. Não podemos modificar e ser parciais na palavra de Deus. A consequência disso, meus irmãos, de sermos parciais, é que o mau testemunho e o escândalo têm atrapalhado o avanço do evangelho verdadeiro. Essa parcialidade na palavra de Deus, a gente tem permitido tantas coisas acontecer no nosso meio. Isso tem gerado um mau testemunho, um escândalo no nosso meio. Porque a gente já não é mais fiel à palavra de Deus. E a consequência disso aqui no nosso meio, a gente tem visto cada coisa, coisas que escandalizam o evangelho, que escandalizam a cruz de Cristo. Porque a gente quer ser amigável às coisas do mundo. Mas não é bem assim. E é por isso que hoje julgo desigual, divórcio, cada vez mais são coisas que são vistas com naturalidade, aprovadas e incentivadas no nosso meio. Com muita tristeza, tinha um amigo que, inclusive, eles acabaram se separando. Eles estavam com um problema muito grande no relacionamento. E eles estavam travando essas batalhas sozinhos. E a gente tem um grupo muito próximo de amigos e a gente se aconselhava aquilo tudo. E nós aconselhamos eles a procurar o pastor deles para receber uma orientação melhor. Quão triste foi o conselho do pastor dele. O conselho do pastor dele foi: meus irmãos, fiquem tranquilos, que eu como advogado, que ele era advogado, eu vou ajudar vocês na papelada da separação. Que coisa triste, irmãos. Inclusive, se ele estiver me assistindo agora, ele sabe que foi ele. Coisa triste, irmãos, a gente vive os nossos dias. Porque há uma parcialidade na aplicação da lei de Deus. E essas coisas cada vez mais ficam fáceis. Isso gera escândalo. Isso atrapalha o evangelho verdadeiro. Porque todo mundo generaliza. As pessoas olham para a igreja e já perderam a credibilidade. O mal pior que esses líderes causam ao povo, além de fazerem isso, sabe o que é que fica pior? É que eles fazem o povo acreditar que Deus se agrada das suas vidas e das suas práticas. Veja o verso 17. Verso 17 vai dizer assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Olha o que eles pensavam. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Olha o que eles pensavam.
Na verdade, aqueles que se comportam mal aos olhos de Deus, é desses que ele gosta. Olha a mentalidade deles. Além deles distorcerem as coisas, eles dizem assim, ó, continua nisso aí, porque é desse jeito que Deus gosta. Além deles distorcerem a palavra, além deles fazerem isso, eles ainda apregoavam isso e ensinavam isso, de que aquilo que as pessoas estavam fazendo, na verdade, era do agrado de Deus. É quando você aprova aquilo que você sabe que Deus reprova. Você sentencia a pessoa naquilo. Quando ela deveria, na verdade, ouvir uma palavra que diz, não, não faça isso, não agrada a Deus. Alguém toca ali no ombro e diz, é isso aí, continua. Tristemente, o pior de tudo isso é que além deles fazerem isso, eles ainda faziam outros acreditar que Deus se agradava das suas vidas assim. Já prestou atenção que todo camarada que ele é todo desmantelado na caminhada com Deus, ele quer que todo mundo seja assim, ainda fica apoiando o camarada nessa vida que ele leva? Porque ele não quer ser desviado sozinho, não. Ele quer ter outras pessoas, e ele ainda prova. É isso aí, meu irmão, está certíssimo o seu caminho. Todo mundo é que está errado, a Bíblia é que está errado, teu pastor é que está errado. Mas é isso aí, continua na caminhada. Esses ensinam que o que se faz para Deus não tem nada a ver com o que se é. Esses ensinam que Deus está mais preocupado com o que eles fazem para Deus do que de fato o que Ele é, o que eles são para Deus. Eles ensinam que é possível enganar a Deus com uma performance arrasadora. Olha o versículo de número 13, já caminhando para o final. Além de fazerem tudo isso que eu acabei de dizer, olha o que eles ainda faziam. Ainda fazer isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Era aquele espetáculo na presença de Deus. Com uma vida desse jeito, totalmente reprovada de Deus. Chegava diante do altar de Deus e era choro, e era gemido, e era um espetáculo arrasador. Como se todas essas coisas pudessem tocar o coração de Deus. Eles ensinavam que é possível enganar a Deus com uma performance arrasadora. E nós vivemos em um contexto atual muito parecido. Para muitos, ser cristão não passa de uma performance barata. Quanto emocionalismo a gente tem visto nos nossos meios. É o camarada que você olha de longe, esse camarada é muito espiritual, e ele faz um espetáculo na adoração e cantando e aquela coisa toda. E a sua vida não tem nada a ver com Deus. Está vivendo uma vida totalmente reprovada aos olhos de Deus. Mas ele acha que a sua performance arrasadora vai impactar o coração de Deus. Barata, é uma performance barata porque só engana a si mesmo. Pois Deus não é enganado e seduzido pelo exterior como o homem é. Deus vê, sonda e julga o coração. Culto separado de vida não é aceito por Deus, como disse o Guilherme aqui na sua pregação. Culto separado de vida não é aceito por Deus, não importa a sua performance. E nós vimos isso no capítulo 1, que Deus reprovava, Deus não aceitava a oferta deles. Guilherme, na sua pregação, na carta de Judas, nos trouxe o exemplo de Caim. Por que foi que Caim não foi aceito por Deus? Por que Deus não recebeu a oferta de Caim e recebeu a de Abel? Justamente por isso. Caim não vivia em conformidade com aquilo que ele estava fazendo. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, vai dizer que ele era do maligno e as suas obras eram más. Então ele queria agradar a Deus com alguma coisa quando o seu coração era do maligno, quando o seu coração não estava com Deus. Meus irmãos, nós não podemos, de forma alguma, enganar aquele que nos conhece. Deus não fica iludido com performance.
Se o nosso culto não for um reflexo da nossa vida, a nossa adoração não é recebida por Deus. Culto separado de vida não é aceito por Deus. Quem não vive de acordo com a santidade de Deus não é adorador coisa alguma. Isso tem um nome na Bíblia: hipócrita. Hipócrita é aquele que não vive o que diz, nem o que canta e nem o que crê. Jesus combateu duramente os fariseus e os acusava de serem hipócritas. E eu quero concluir esse sermão nessa noite gerando em nós a seguinte reflexão: eu sou o que digo e penso ser? O que a palavra de Deus diz e testifica ao meu respeito? Vamos orar nesse sentido. Que Deus possa nos mostrar o caminho da verdadeira adoração. Deus é muito claro na sua palavra. Em diversos lugares a Bíblia vai dizer que Deus não quer sacrifício, mas obediência quer. Deus está muito mais preocupado com quem somos do que com aquilo que fazemos para Ele. Se aquilo que fazemos para Deus não for reflexo da nossa vida, tudo isso é em vão. Ore a Deus nesse momento, coloque sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor que lhe ajude a ajustar sua vida à sua palavra. Que possamos dar a Deus a honra que lhe é devida. Que a nossa vida seja um culto racional, santo e agradável na presença de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas pode ser que Deus tenha falado ao teu coração hoje. Se Deus tiver te mostrado que você tem vivido não verdadeiramente diante de Deus, esse é o momento de você se arrepender. Porque Jesus disse que nem todo aquele que o chama de Senhor é seu, mas aquele que faz a sua vontade. Aproveite esse momento. Volte-se para Deus em arrependimento, com desejo de ajustar a sua vida ao padrão de Deus. Abandonar o palco da publicidade e encontrar o caminho da intimidade. Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado a Deus por tua palavra. De fato, ó Deus, ela pode ser confrontadora. Mas para onde nós iremos, ó Deus, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pai, quebra o nosso coração. Esmiuça ele, ó Deus, com teu martelo poderoso. Retira de nós o coração duro, de pedra, endurecido pelo pecado. E amolece, Deus, porque o Senhor nos deu coração de carne. E colocou nele o teu espírito. Vivifica-nos, ó Deus, segundo a tua palavra. Deus, aparta de nós a vida fingida. Sabemos, ó Deus, que é impossível enganar ao Senhor. Pai, nos mostra o caminho da verdadeira adoração. Pai, nos ensina o caminho da santidade.
Queremos ser santos porque santo é o Senhor. Senhor, e nos usa como sacerdotes nesta geração. Pai, que sejamos fiéis à Tua palavra. Que não venhamos nos envergonhar dela, Deus, porque ela é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nela crê. Senhor, abençoe todos que ouviram a Tua palavra, os que nos assistem também pela internet. Conceda graça, Deus, ao Teu povo. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Deus, do nosso pecado. Pois sabemos que o juízo do Senhor começará pela Tua casa. Por nós, a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, pois sem Ti nada podemos fazer. E é assim, Deus, que oramos a Ti, agradecidos pela Tua palavra. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.